Olá, amigos da Ferrovia Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Venkowski, estou mais uma vez aqui para falar sobre a história das ferrovias brasileiras e também para responder aquela pergunta: por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros? Neste 51º episódio, eu vou estar conversando com vocês sobre a engenharia ferroviária. É um assunto muito amplo, mas eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, algumas questões que eu acho importantes, né? Então, a primeira delas é como que é importante a engenharia ferroviária. Ela é muito diferente de outras engenharias, né? Os desafios são muito grandes, principalmente porque as ferrovias foram construídas na primeira metade do século XIX, começaram a ser construídas no mundo, então a engenharia se desenvolveu muito a partir de então. Então eu vou estar falando um pouquinho sobre a engenharia ferroviária aqui no Brasil, né? Por que é importante essa engenharia, o que nós podemos fazer com ela, né? Então a gente sabe que construir ferrovias nunca foi uma tarefa muito fácil. Imagine lá no século XIX, né? Então uma das coisas que a gente fica muito evidente é que quando a gente constrói uma indústria, uma obra, né, é muito simples, é muito fácil da gente controlar todas as variáveis, né? Quando nós vamos construir uma ferrovia ou qualquer sistema de transporte que tem uma longa distância a ser percorrida, os desafios são muito grandes. E tem algumas explicações sobre isso, né? Por que a engenharia ferroviária é um grande desafio? Porque lá no século XIX, muitas das regiões que as ferrovias iam ser construídas, elas eram inexploradas, desconhecidas. Então não haviam ali mapas, ou o território não era conhecido. Então isso, claro, ele levou aí um grande desafio para os engenheiros, né? É bem lembrar que os engenheiros eram da sua maioria estrangeiros, né, que vinham aqui para o Brasil para construir ferrovias. Então, só para ilustrar um pouquinho sobre essa dificuldade, tem um mapa aqui de 1837, justamente naquela época em que as ferrovias começaram a ser construídas aqui no Brasil, né? Se vocês olharem bem para esse mapa, justamente ali na região do interior de São Paulo, né, onde as ferrovias se desenvolveram bastante, ainda está escrito Sertão Desconhecido. Então era mais ou menos dessa forma que os engenheiros eles encaravam aí as obras ferroviárias, né? Vocês iam construir num local totalmente desconhecido, né? Então, esse mapa aqui mostra um pouquinho sobre isso. Mas também a engenharia ferroviária ela se destaca bastante também por outros desafios, né? Então, ao contrário das rodovias, né, que seguem o relevo do terreno, né, a ferrovia ela exige, né, uma particularidade dela, ela precisa de rampas mínimas. Então, a linha ferroviária ela não pode ter aclives e declives, ela tem que ser numa rampa mínima. Então isso, é claro, exige, né, sempre, até os dias de hoje, uma necessidade de muitos cortes, muitos aterros, né, viadutos, pontes e principalmente túneis, né? Então são obras geralmente com um desafio muito maior, porque você manter uma rampa mínima exige bastante aí da engenharia. Então por conta disso, né, uma série de obras de arte foram construídas justamente para que pudesse cumprir com essa tarefa de manter essa rampa mínima, né? E o Brasil, ele também, como outros países, né, ele tem uma particularidade muito grande também, que os dois portos principais do Brasil, que é Santos e Paranaguá, eles têm uma serra ali, então nós temos uma serra que precisa ser vencida. Então, por conta disso também, os desafios da engenharia ferroviária foram muito grandes, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, né, que vale a pena apresentar. Então o primeiro deles, claro, é a Serra Paranaense. Então a ligação de Curitiba com o Paranaguá ali sempre foi um grande desafio. E ali a gente verificou ali que a engenharia teve que trabalhar bastante, e é claro que acabou deixando um legado de obras de arte, de túneis, de infraestruturas muito interessantes, muito importantes para aqueles que apreciam a engenharia, né? Então aqui é a foto do Santuário Nossa Senhora do Cadeado, né, que fica num dos pontos intermediários dessa viagem de Curitiba até Morretes. Então é uma viagem que tem muitos túneis, né, ele tem uma série de obras de arte, como aqui a Ponte São João, né,
uma obra de arte muito interessante, muito importante. E também essa aqui talvez seja a foto mais emblemática aí, que mostra os grandes desafios da engenharia ferroviária, né? Então é quase que uma obra ali no penhasco, né? Então imagine vocês construírem essas obras de arte, né? E também uma outra engenharia, uma obra muito importante, né, principalmente porque remete à origem das ferrovias no Brasil, é vencer a Serra do Mar. Então, lá também tem uma história muito importante, que é a vila de Paranapiacaba, ou distrito de Santo André, né? Então, lá tem também uma história muito importante relacionada à engenharia ferroviária. Tem uma série de infraestruturas, de equipamentos antigos lá que mostram como que foi o trabalho aí da engenharia lá em meados do século XIX, né? Então aqui vocês estão vendo já, essa foto mostra um pouco o sistema atual, que é o sistema de cremaleira, né, que foi substituir justamente o sistema funicular, que foi o primeiro sistema que foi utilizado para vencer a Serra do Mar. Então vocês estão vendo aqui fotos das máquinas que tracionavam os cabos de aço, né, e que permitiam ali que os vagões subissem ou descessem a serra, né. Aqui uma outra foto de uma outra casa de máquinas, né. Aqui os equipamentos utilizados, grande parte deles importados. Então foi um trabalho muito importante. A engenharia brasileira ganhou muito com essas obras aqui, né, apesar de serem importadas, né, alguns fabricantes nacionais também participaram dessa obra, né. Então são equipamentos muito interessantes para quem aprecia a engenharia ferroviária. Vale a pena fazer uma visita lá em Paranapiacaba. E também uma outra obra significativa que tem muito a ver com a engenharia civil é a Ferrovia do Trigo. Então, por conta do seu traçado e do terreno em que ela teve que ser construída ali, né, então o que verificou-se ali que a necessidade de construir vários viadutos. Então é uma ferrovia que tem muitos viadutos e muitos túneis, né? Então vocês estão vendo aqui alguns desses viadutos, e o mais importante dele, com certeza, é o viaduto 13. É uma coisa excepcional realmente, né? Uma grande obra de engenharia lá em Vespasiano Correia, Rio Grande do Sul, né? Então é um viaduto que chama muito atenção pela grandiosidade, pelos desafios da época, né? Foi construído na década de 70, né? Então aqui vocês estão vendo aqui algumas pessoas visitando lá o topo dessa... E foi uma obra aí do Batalhão do Exército, né? Tanto é que esse viaduto 13 também é conhecido como Viaduto do Exército. Aqui uma foto já da parte de cima desse viaduto, né? E é claro que ele tem túneis também ali na cabeceira dessa ponte, né? Então, de uma certa forma, o que eu queria dizer sobre a engenharia ferroviária, que é uma coisa magnífica, chama muita atenção tudo, mas eu acho que a gente deveria usar mais essa história da engenharia ferroviária em favor de você desenvolver o sistema ferroviário nacional no presente. Nós temos grandes exemplos que a engenharia ferroviária foi utilizada, exemplos que entrou para a história, e nós precisamos utilizar melhor toda essa história da engenharia ferroviária para desenvolver as ferrovias do presente, né? Bom, vocês sabem muito bem que eu gosto sempre de trazendo aqui sites, né, livros, publicações, para que vocês possam ter acesso a outras informações, para que vocês também possam estudar bastante sobre esse assunto, né? Então eu queria que vocês visitassem aqui o site Passeios de Trem. É um site que reúne uma série de passeios turísticos de trem em Santa Catarina, no Paraná. Então entrem nesse site aqui, né, passeiosdetrem.com.br, e conheçam os serviços que existem aí, e vocês vão observar que eles têm muitas obras de engenharia importantes, né? Então vocês estão vendo, inclusive, na foto da direita aqui, o trem passando sobre uma ponte, né, de pedras, né? Então são passeios que, além do próprio passeio, é possível também conhecer um pouco sobre a engenharia ferroviária brasileira. Bom, eu gosto sempre de passar atividades para vocês, então a atividade desse episódio, eu quero que vocês entrem no Google e pesquisem sobre as grandes obras ferroviárias, né, que existem no Brasil. Então pesquisem sobre todos esses projetos, façam uma relação ali
de qual cidade que ele foi estabelecido, qual o objetivo dessas obras de engenharia, né? Que tipo de obra que nós estamos falando, se são pontes, né? Por exemplo, túneis. Então faça uma relação aí para vocês conhecerem um pouquinho sobre essas obras de engenharia. Muito bem, então chegando ao final do 51º episódio, fique agora com um vídeo que eu reservei para vocês.